A OMS divulgou dados apontando para um crescimento de 43,5% no consumo de álcool no Brasil. No transcurso da última década, a taxa anual per capita elevou-se de 6,2 para 8,9 litros de álcool puro, fazendo o Brasil ocupar a posição de número 49 entre os 193 países avaliados. A média mundial é de 6,4 litros ao ano por habitante. Os estudos realizados indicam que 5,9% de todas as mortes no mundo estejam relacionadas ao consumo de álcool, e também que na população com idades entre 20 e 39 anos, esse percentual sobe para 25%. Esse dado é preocupante, já que revela que aquela pessoa que abusa de bebidas alcoólicas, uma vez ou outra, pode ocorrer os mesmos riscos de vida do que uma pessoa dependente. Os efeitos nocivos que o álcool causa no corpo são inumeráveis, principalmente o etanol, que é uma droga psicoativa, que provoca muitos efeitos secundários, alterando gravemente o organismo. Neste caso, a quantidade de álcool ingerido tem um papel muito importante, como também as circunstâncias. Se você consome álcool com o estômago cheio, os efeitos são menores no organismo. Porém, se você bebe com o estômago vazio, os efeitos são muito maiores. Como o álcool atua no organismo? O álcool pode ter um efeito duplo no organismo, já que no início produz uma grande sensação de satisfação e alegria. Porém, mais à frente, começa a produzir visão borrada e graves problemas de coordenação. As membranas das células não podem deter a passagem do álcool, e já estando no sangue, ele se espalha pela maior parte dos tecidos que compõem o corpo. Com o consumo excessivo, a consciência é facilmente perdida, mas se o consumo é extremamente alto, pode provocar envenenamento por álcool e até produzir a morte, já que uma alta porcentagem de álcool no sangue provoca parada cardiorrespiratória ou morte por asfixia ocasionada pelo vômito, pois quando uma pessoa está totalmente alienada por causa da embriaguez, pode se afogar no próprio vômito por não poder responder a esta necessidade. O álcool, depois de ser ingerido, pode levar uns 30 ou 90 minutos sem chegar ao sangue. Nesse momento, os açúcares que se encontram no sangue são reduzidos, provocando uma absoluta debilidade e esgotamento. Isso acontece porque o álcool acelera a transformação de glicogênio em glicose, e esta é eliminada mais rápido. As fases da intoxicação etílica. Logo depois de beber aparecem os efeitos, a depender da quantidade que foi ingerida. Primeiro vem a euforia, excitação, desinibição e uma conduta impulsiva. O segundo efeito é a intoxicação, quando o organismo não está acostumado com o álcool. O sistema nervoso é afetado. A capacidade de coordenar os movimentos é perdida e também o equilíbrio, o que pode provocar quedas. O álcool provoca depressão e perda de calor. Depois vem a fase hipnótica, de muita confusão. Produz irritabilidade, agitação, sono, náuseas, vômitos e dor de cabeça. O quarto efeito é anestésico, é de estupor. São ditas palavras incoerentes, diminui notavelmente a consciência, se perde a força muscular, não se controla a vontade de urinar e a respiração fica difícil. A última fase é a bubar ou morte. Ocorre choque cardiovascular, parada cardiorrespiratória e depois morte. Os efeitos do consumo do álcool no organismo: o cérebro e o sistema nervoso. O consumo frequente de álcool afeta gravemente as funções cerebrais. Em primeiro lugar, as emoções, provocando mudanças súbitas de humor, alteração no controle da motricidade,
má pronunciação, reações muito lentas e perda de equilíbrio. Pode alterar a ação dos neurotransmissores, modificando sua estrutura e função, produzindo uma série de efeitos como a capacidade de reação. Os reflexos são retardados, se perde a capacidade de coordenar movimentos. São produzidos tremores e alucinações. O autocontrole é perdido. A memória, a capacidade de concentração e as funções motoras são alteradas gravemente. Todos esses efeitos juntos são as causas de uma grande quantidade de acidentes de trabalho e de trânsito, os quais levaram a vida de um considerável número de pessoas em todo o mundo. O álcool causa danos graves nas células cerebrais, como também aos nervos periféricos. Estes danos podem ser permanentes. Além disso, essas pessoas se afastam com frequência de seu ambiente de trabalho e familiar, o que provoca o abandono das famílias, divórcios e a perda do emprego, e pode provocar uma profunda depressão e, na maioria dos casos, termina em suicídio. Sistema gastrointestinal. Quando bebemos uma cerveja ou uma caipirinha, o álcool logo é absorvido pelo nosso sistema gastrointestinal. Ele irrita as mucosas do esôfago e do estômago, alterando as membranas do intestino, prejudicando a absorção. Os resultados podem ser esofagite, gastrite e até diarreia. Já no fígado, o álcool vai alterar a produção de enzimas, aumentando este conjunto de substâncias que serão responsáveis pela metabolização. Outro órgão afetado pelo excesso de bebidas alcoólicas é o pâncreas, responsável pela fabricação de insulina e de enzimas digestivas. O álcool pode causar uma inflamação no pâncreas e essa inflamação pode evoluir para uma pancreatite. A pancreatite é uma doença que causa uma forte e repentina dor abdominal, perda de apetite, náusea, vômito e febre. O tratamento é feito em hospitais e inclui medicações para a dor e antibióticos. Sistema renal. Os rins são responsáveis pela filtração final do etanol, de apenas 6% da substância. Mas quando abusamos das bebidas, o etanol altera a capacidade dos rins de filtrar as substâncias do nosso corpo, causando uma alteração dos hormônios, que controlam a pressão arterial, o que culmina em hipertensão arterial. Pulmões. Como o sangue passa pelos pulmões, para efetuar as trocas gasosas, nem esse órgão fica livre dos efeitos do álcool. O etanol deixa as trocas gasosas mais lentas, pois os pulmões recebem um sangue muito sujo. O resultado disso é uma respiração mais lenta, fazendo a pessoa sentir dificuldades para respirar. É por isso também que o bafômetro capta o álcool ingerido que ainda está circulante. Sistema cardiovascular. A ingestão de bebidas alcoólicas favorece a liberação de dopamina no cérebro. Este hormônio neurotransmissor é responsável pela regulação de outras substâncias que, por sua vez, regulam o sistema cardiovascular. Isso significa uma possível alteração da pressão arterial, da frequência cardíaca e depois dos vasos sanguíneos. A taquicardia e a hipertensão arterial são as consequências mais comuns. Sistema muscular. É o sistema nervoso central o grande responsável por movimentar nossos músculos. A médica especialista da ABED explica que, além da alteração central causada pelo álcool, que deixa as mensagens que chegam aos músculos mais lentas, as ligações nervosas periféricas são comprometidas e a sensação é de relaxamento. Sistema hormonal. Ninguém escapa da ação do etanol e, portanto, as glândulas também têm seus produtos, no caso, os hormônios alterados. Porém, são as pessoas que já apresentam doenças de alteração hormonal, como diabetes,
que sentem com mais intensidade os danos físicos pela ingestão de bebidas alcoólicas. A principal consequência do abuso de álcool em diabéticos, por exemplo, é uma rápida evolução ao coma alcoólico. O etanol altera a metabolização da glicose pelo fígado e pelo pâncreas, este último já adoecido pelo diabetes. Por conta disso, os danos aparecem mais rápido. Ressaca. Além de todas as complicações que o álcool causa enquanto o indivíduo ainda está embriagado e intoxicado, ele ainda deixa seu efeito para o dia seguinte, a famosa ressaca. Dentre os sintomas da ressaca estão enjoo, vômitos, diarreia, tontura, pensamento embaralhado, moleza e até um sentimento de tristeza. Abuso do álcool é diferente do alcoolismo. Como já foi dito anteriormente, o abuso do álcool é quando a pessoa bebe em grandes quantidades e tem problemas, mas não é dependente. O alcoolismo é a doença crônica, a dependência pela bebida, e as consequências são individuais, tanto para os abusadores como para os dependentes. Quando a pessoa é dependente de álcool, é diferente. Ele tem uma tolerância maior pelo etanol, que demora em média 5 anos para se desenvolver. Os órgãos e sistemas comprometidos são os mesmos citados acima. Porém, quando os problemas aparecem, as complicações são bem mais graves e muitas vezes irreversíveis. Dentre as doenças que podem surgir do alcoolismo estão a gastrite crônica, hepatite crônica, que pode evoluir para cirrose, hipertensão arterial, diabetes por alteração crônica no funcionamento do pâncreas e problemas de memória, que podem evoluir para demência alcoólica, não só quando está sob os efeitos da bebida, como é o caso do abuso. Além disso, o álcool também altera a imunidade, abrindo caminho para o surgimento de outras doenças. Então, galera, como você pode ver, os males não são poucos, e muitos não há reversão para eles. Uma vez que estiverem instalados no corpo humano, só tendem a piorar e trazer mais e mais infelicidade. Por isso, tenha um gesto de amor para consigo mesmo. Abandone o consumo do álcool e, caso já esteja dependente, procure ajuda de especialista em alcoolismo, antes que seja tarde. Seja responsável, busque o melhor para si, para sua família e para todas as pessoas que o rodeiam. Diga não ao álcool e reconstrua sua vida.